Sejam bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! Estamos aqui para mais uma live poderosa para falar como você cuida da energia da sua casa. E a live de hoje é uma live muito especial, onde nós vamos falar as 3 maiores armadilhas energéticas da sua casa. E como elas afetam a sua saúde e a sua prosperidade. Para quem não está acompanhando, todas as quartas-feiras, eu e o Giovanni estamos fazendo lives para falar justamente sobre a tua casa, como a tua casa influencia nos teus resultados. E é disso que a gente vai falar hoje. Giovanni chegou aqui, já vou chamá-lo, porque temos um assunto ótimo para falar aqui. Aí, boa noite! Boa noite! Olha, vou te falar, o negócio tá complicado aqui nesse Rio Grande do Sul, minha. Menino. Vou te contar uma novidade. A internet caiu de tarde aqui, menino. Jura? Consertaram agora às 7h15 da noite. Menino! E eu dele ligar pro povo lá, olha, tio, eu tenho live, vocês têm que me ligar esse troço aqui. Não vão me deixar aqui, a menina esperando lá em São Paulo, que nós vamos ter problema. Cheguei até a ameaçar os caras da rede da empresa aqui. Hoje é dia, né, Não, bata doido, pelo amor de Deus. Tá, olha, vou te contar, o frio tá destruindo tudo aqui, meu computador, tudo, meu Deus do céu. Mas tá muito frio por aí, né, Giovanni? Tá complicado aí, tá complicado. Bom, eu acabei de tirar as luvas, mas eu acho que eu vou botar porque tá muito frio, tá louco. Bota de volta, é isso que eu ia falar. Bota de volta. Mas tá muito frio. Gente do céu, gente do céu. Mas é isso, né, gente? Pra quem não sabe, eu sou de São Paulo e o Giovanni é do Rio Grande do Sul. E tu conhece aquelas coisas que o cara diz assim, eu amo o inverno. É um amor muito grande, né, Giovanni? Bom, eu vou dar uma dedada aqui, convidar umas pessoas para vir aqui, enquanto tu tá falando aí. Isso aí, chama o pessoal, e você que está chegando aqui, também chama o pessoal, porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é quais são as armadilhas energéticas que estão ativas dentro da sua casa, que podem estar travando a sua prosperidade e também causando alguns problemas de saúde. Nós vamos falar 3 itens importantes. Por quê? Porque, gente, eu e o Giovanni, nós trabalhamos com pessoas. E uma das coisas que a gente percebe é boa parte dos problemas das pessoas se resolvem, ou se não se resolvem, diminui quando a gente cuida da energia da casa delas. Ponto. Ponto. Isso. Exatamente. Então, a gente se juntou para trazer isso porque poucas pessoas falam disso com constância e seriedade. De quanto cuidar da energia da casa é importante. Se fala muito de cuidar da energia das pessoas, que é o que eu faço mais. Eu e o Giovanni, a gente tem esse trabalho complementar. Eu cuido mais da energia pessoal e o Giovanni cuida mais da energia das casas. Mas nós dois fazemos os 2 trabalhos de cuidar porque é um complemento. Só que o que acontece? Quando a gente não cuida da energia da nossa casa, a nossa vida fica muito desequilibrada. E as pessoas não param para pensar nisso. Elas focam em cuidado físico, em cuidar da alimentação, até da parte mental, hoje, graças a Deus, e emocional, procurando, por exemplo, um psicólogo. Mas elas esquecem que, apesar de elas serem seres físicos, elas também são seres espirituais. Então você tem que cuidar da sua alma. E a sua casa, ela também reverbera na energia da sua alma. Só que também na energia que está ali antes mesmo de você chegar. Então, se você não sabe, não cuida disso, tanto na parte física quanto na sua parte emocional e energética, aí as confusão fica uma loucura, porque uma coisa influencia na outra. As pessoas gostam de separar. Ah, não, isso aqui é da parte física, isso aqui é da parte energética. E sim, tem coisas que são separadas, mas tem coisas que um reverbera no outro e vice-versa. E as pessoas acabam não falando disso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, Giovanni? Olha, eu vou te falar um negócio. Uma coisa que eu falo para as pessoas, né? É o seguinte,
Eu estava até agora fazendo uma mentoria com uma cliente minha que é brasileira. Eu adoro aquela guria, né? A Kellen. Eu acho que daqui a pouco ela até entra aí. Nós estávamos terminando a mentoria, né? E ela estava falando para mim da história da casa dela lá nova no Canadá. Eles moram no Canadá, eles não moram mais aqui. Estão morando no Canadá, moram em Drummondville. E aí ela falou: ah, eu dou graças a Deus pela casa maravilhosa que a gente está aqui, coisa e tal, porque no inverno ela é quentinha e no verão ela é fresquinha, né? E eu disse: que show de bola. Só que isso não determina se a casa tem vitalidade boa. A gente tem que fazer o cuidado. Aí mostrei para ela ali que a gente tem que fazer todo um processo com a casa, que a gente vai começar inclusive amanhã. E, tipo assim, eu conheço pessoas que têm casas maravilhosas, casas lindas, casas perfeitas, mas, todavia, a casa geobiologicamente está cheia de problemas, cheia de engronha, e a começar pelo esse tema que nós estamos falando, que não é aquilo que está gravado nas paredes e nem o que está no chão da casa, mas é o que está dentro da casa junto com as pessoas, que é o quê? Conhece aquele tal do quartinho da bagunça? Fala um pouquinho sobre isso aí. Fala aí, que eu sei que não sabe. Esse daí é a minha especialidade, meus amores, do quartinho da bagunça. Porque assim, eu fui uma pessoa que eu vou ser... Isso o Giovanni não sabe. Claro, eu não sei tudo, né? Tá doido? Todas as coisas que tu faz, eu não sei. Não, porque acontece o seguinte, vocês me veem normal, porque meu Instagram deu bug e tá tela preta, mas eu estou aqui falando com vocês. Tu não tá me vendo? Deu tela preta geral, Giovanni. Eu só vejo o comentário. Eu tô te vendo normal aqui hoje. Então, pra você ter noção, nem me vê, eu tô me vendo agora. Meu Deus do céu. Mas ok, eu continuo, vida que segue. Mas assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que lidar com organização sempre foi algo desafiador. E antigamente eu tinha umas tendências acumuladoras muito fortes. Inclusive é algo que eu tenho um tio que ele era acumulador real mesmo, né? Então isso é uma tendência que tem na minha família. Então imagine um quarto totalmente abarrotado de coisas que você não tem espaço para passar. E só que na época, eu sempre fui uma pessoa que, como eu falei, organização é algo que sempre foi um desafio. E hoje é melhor, mas ainda não sou tão organizada assim. Nunca vi sentido em arrumar cama, não vi esse sentido quando eu era mais jovem. E sempre uma bagunça. Filha de 2 virginianos, imagina a loucura dos meus pais. Mas enfim. E só que eu não tinha essa consciência que a gente às vezes tem o quarto da bagunça, mas às vezes o nosso próprio quarto é o quarto da bagunça, que era o meu caso, que é o famoso bagunça organizada, tá? Bagunça, mas eu sei onde está tudo. E eu não tinha consciência o quanto isso era nocivo para nossa vida, para nossa prosperidade, Demais. para tudo. Recentemente, inclusive, eu lembrei até de você, Giovanni, porque eu fiz um desapego de um monte de coisa que estava das tralhas, sabe? Das tralhas aqui em casa, e eu lembrei muito de você, que me ajudou para não ficar com desapego do que não devia ficar, sabe? Não precisa disso para lembrar. Manda embora. Porque a gente tem essa coisa, né? Outra, isso é cultural, né? Uhum. É totalmente cultural aqui no Brasil. A gente é treinado para acumular coisas que são do nosso passado. E aqui a escola não é do desapego, aqui é do apego mesmo. Uhum. A gente fica com a roupinha, a gente fica com as fotos, a gente fica com o castiçal, a gente fica até com as roupas. Exato. E a gente tem que trazer essa parte do acúmulo, porque o que acontece agora? Como eu falei na abertura dessa live, tem coisas que é a nível material e tem coisas a nível energético. Quando a gente acumula coisas, é um sintoma, primeiro, de que nós estamos com uma falta muito grande na nossa vida. Nós estamos com escassez. Só que a partir do momento que a gente deixa tudo aquilo entulhado, a primeira mensagem que a gente está trazendo para nós é: tudo me falta, mas tenho muito. E ao mesmo tempo que você vê que na tua casa não tem espaço para colocar mais nada,
as energias entendem, essa pessoa não tem espaço para colocar mais nada na vida dela. Não quer, né? Não, Mais nada também. não quer mais nada, não tem espaço. Então, uma das primeiras armadilhas energéticas que a gente não entende é, se você tem muita coisa acumulada que você não usa, você está comunicando para as energias que não cabe mais nada na minha vida, porque eu nem uso o que eu tenho. Não tem espaço para colocar. Então, quanto mais coisas você tem, mais é uma mensagem que você está passando para o universo, para o que você acredita, que, olha, não tem espaço para eu ter mais aqui. Não quero. Tem coisas que não estão chegando a você porque você tem muita coisa acumulada. Então, essa é uma primeira armadilha que as pessoas confundem ter muitas coisas com abundância. E depende, como você está usando? Você está usando as coisas ou você está acumulando coisas? Que aí é diferente, né, Giovanni? Não, e tem um detalhe muito importante que tu está falando disso. Eu passei por isso com meu pai, com meu falecido pai. Eu amava ele bastante, né? Meu velho, ele faleceu com 87 anos e eu me lembro que ele ficou com tanto medo da morte que ele guardava tudo duplamente, assim, tipo, 2 panelas de pressão, 4, 5 tesouros igual, umas coisas assim, né? Eu chegava às vezes e olhava, mas tu comprou de novo isso, pai? E ele, é meu, não te interessa. Ele ficava bravo quando eu comentava. E isso é bem típico de uma pessoa que está com medo de desencarnar, né? Porque ela quer ter coisas para poder ficar cuidando daquelas coisas e ter posse sobre aquilo. Então isso é um negócio muito delicado, porque envolve até a questão da psique da pessoa, né? E quando tu faz isso, tu bloqueia todo o teu processo de prosperidade e abundância. Então, uma dica que eu dou para vocês assim, aqui na live é: procurem fazer uma... Eu gosto muito dela, não sei se tu conhece, ela é especialista em arrumação. É uma japonesa, o sobrenome dela é Kondo, Mari Kondo, acho. Não? Cara, eu aprendi... Mari Kondo, uma coisa mais ou menos. Ela mora nos Estados Unidos, hoje, se não me engano. Eu aprendi muito com aquela mulher. Porque o que acontece? Ela falava assim, você pega o objeto na mão, aquele objeto que você tem apreço por ele, segura ele nas tuas mãos, e aí tu diz assim, tipo, vou pegar um exemplo aqui, caixinha de som da JBL. Aí eu seguro e diz, eu preciso desse bem aqui. Que é uma coisa que não era tua, que tu ganhou de alguém, né? Eu preciso disso comigo agora ou não preciso? Se o teu corpo disser que tu não precisa, coloca no lado, numa caixa que é o desapego. Se ele disser que precisa, tu bota. Então, ele fala, analisa os pontos do que realmente aquilo ali está fazendo dentro da tua vida, né? A utilidade, por que aquilo ali tem utilidade. E é uma forma totalmente intuitiva de tu descobrir coisas que tu quer ter e coisas que tu não precisa mais ter. Eu conheço pessoas, por exemplo, isso é muito comum com o feminino, né? De ter um vestido que era do tempo que ela foi casada e a mulher já está... Ela casou com 20 e poucos anos, agora está com 60 anos, está com um vestido lá, hein? Ah, eu vou dar para minha netinha. Tua netinha já está noutra moda, nem usa esse tipo de vestido. 2 trem aí de uma vez, pelo amor de Deus. Eu falo para as pessoas ficam apavoradas. Não vou fazer isso, não sei o quê. Então, tipo assim, tem muitos objetos nas residências que eles têm que ser cuidadosamente estudados, porque o amparo energético feito de forma errada ali dá um problemão de travar tudo. E a outra, a depender de onde você coloca esses objetos ainda, é muito pior ainda. Porque, por exemplo, se tu tiver muito acúmulo de coisa, tu conhece, né, Pérola? Aquela quartinho embaixo da escada da casa de 2 pisos, conhece isso? Já ouviu falar que a pessoa tem, aqui no sul eles têm assim, a escada, embaixo da escada tem, no andar terra tem um quartinho, tem uma portinha ali. Aqui em São Paulo a gente não tem essa coisa. As crianças gostam de brincar naqueles trem ali, só que não tem nem espaço. Ali tem boia de piscina, tem tudo que tu imagina, tudo que é tralheira. Está embaixo do centro energético da casa, quase. Aquilo ali, ó, chegou a gente aí, olha aí. Ô, Lissandra! E aí, tudo bom? Boa noite, gente. E aí, tipo assim, a pessoa guarda aquilo embaixo da escada e aquela escada está ligada diretamente com o eixo de prosperidade do centro da casa. Ó, Oh, meu Deus. não ganha dinheiro, se ganha, entra e sai no mesmo dia, tá sempre devendo, porque ganha e gasta em coisa supérflua,
compra mais coisa para guardar dentro de casa, e aí vai, entendeu? Então, tipo assim, esse é um setor que a gente tem que cuidar muito, muito mesmo. Porque esses quartinhos da bagunça, né? Às vezes tem que mas o quartinho é fora da casa. Tá no terreno, gente. Tá no terreno, tá causando dano na casa igual, entendeu? Ah, mas é lá no pátio das galinhas. Aqui o pessoal fala muito, né? O pátio das galinhas, que é o lugar onde era o galinheiro e não tem mais galinha, agora é um cheio de tralha lá dentro. Não façam isso. Limpa. Se tu tem, por exemplo, o teu pátio da tua casa cheio de telha velha, né? Carrinho estragado, arruma, vende e ganha dinheiro. Pega aquilo, doa para alguém. Porque é impressionante, gente, quando vocês fazem isso, vocês se retiram dessas armadilhas aí, você abre um campo de prosperidade totalmente novo. Eu tenho um caso aqui, né? Claro, não vou poder falar o nome da pessoa. A pessoa não arrumava emprego há 3 anos. 3 anos. Tá? Ó, perdeu o emprego em 2021, no meio da pandemia, ficou 2022, 23 e 24. Aí esse ano me procurou. Eu acho um sarro isso, porque eu dou risada. Porque eu disse assim, antes de eu te fazer um trabalho para tu, arrumar um trabalho para ti, né? Te ajudar nesse aspecto energético, né? Do teu pensamentos, sentimentos, eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero ir na tua casa, ver a tua casa. E a pessoa fica assim, como assim? O que tem a ver a minha casa com o meu trabalho? Pois é isso que nós vamos descobrir. Aí eu peguei e fiz uma visita para ela e fui lá na casa dela. Pérola do céu. A gente ficou todo um sábado e todo um domingo auxiliando essa mulher a tirar as coisas de dentro daquela casa. A gente tirou 38 sacolas de 100 litros de coisa supérflua de dentro da casa. Tem noção do que é isso? 38 sacolas de 100 litros de dentro da casa de objetos. E aí era uma choradeira, porque ela tirava coisas. Não, isso eu não quero dar. Isso eu não sei. Isso aqui tá quantos anos aqui? Ah, tá 23. Não, isso aqui tem que ir, querido. E aí a gente colocou todas as sacolas na rua, as que eram de coisas boas. A gente deixou semi-aberta para que pessoas quisessem pegar lá na lixeira e coisa e tal. Teve coisa que ela doou, que ela botou numas caixas, veio umas pessoas buscar no domingo levar. Tu não vai... Cara, tu vai acreditar que isso é real. Isso foi no sábado e no domingo. Na segunda-feira ligaram para ela pelo um currículo que foi deixado na empresa há mais de meio ano. E na quarta-feira ela estava no escritório trabalhando. Tu acredita num negócio desse? Quando eu falo isso, a pessoa... Eu sou uma pessoa que não lembro disso. Meu Deus, eu fiquei assim, as pessoas às vezes acham que não. E ela disse, e ela me perguntou depois, tu acha que foi por causa daquilo que a gente fez na casa? Tu acha? Eu acho isso cara, eu digo assim, como assim, menina? Claro que foi. Claro que foi. Isso aí estava travando a tua vida há séculos. E agora, não faz nem um mês atrás aí, ela falou para mim que a vida emocional também estava zerada há muito tempo. E ela, fez outros desapegos de coisas dos familiares dela, né? Tipo fotos, tipo taças, xícaras, coisas lá que nunca botou na boca aquilo. Tava lá, sabe, uma crosta de poeira assim. Ela vendeu para um antiquário lá e coisa e tal. E aí o que aconteceu? Giovanni, tu não vai acreditar. Eu tenho um encontro essa semana. E eu falei, opa, parabéns. Né? E aí ela foi lá, né, e falou que tá rolando um date com a pessoa, tá começando a fluir uma relação, e ela tá mega feliz. Ela disse, eu nunca imaginava, João, que aquele monte de coisa que tinha dentro da minha casa estavam fazendo isso na minha história. Nunca. E eu disse para ela assim, tem uma outra casa que a gente tem que cuidar, que é a casa de sua tia. Sua tia tá doente naquela casa por causa das tralheiras que tem lá dentro daquela casa. Aí agora
essa semana, no final de semana, eu vou estar indo na casa da tia dela. A mulher disse que tá assim, né? A mulher não pode nem ouvir falar meu nome, aquele moço vai tirar tudo da minha vida, não sei o que. Giovanni, o terror dos acumuladores. Giovanni, o terror dos Pô, quando eu vejo às vezes eu vejo aquele seriado na HBO, que tem que, pelo amor de Deus, como é que pode um ser humano ser daquele jeito, rapaz? Aquilo ali é muito sério. É muito sério. Como eu falei, eu tive um tio que ele era acumulador de verdade. Você não tem espaço para nada. Não tem. E eu tive que tomar muito cuidado, porque eu entendi depois, como eu falei, que eu tinha essas tendências. E eu tô melhorando, porque assim, eu não tô no nível de organização, mas eu tinha. Minha mãe mesmo falou: você tem que tomar cuidado, senão você vai ficar igual seu tio. Aí esse negócio de ficar guardando coisa que não. Tá amaldiçoando, tá coroa. Não, é sério. E eu precisei de ajuda para desapegar das coisas. É sério. Agora, tipo, eu lido com isso, mas teve uma época que eu tava assim, realmente, eu acumulava tanta coisa, não tinha espaço, eu não conseguia desapegar. E eu tava fazendo processo psicológico mesmo, gente, tô abrindo meu coração, nunca contei isso ao vivo. E aí a minha psicóloga me ajudou, ela veio e falou, não, pera lá, eu vou te ajudar a desapegar disso. Porque eu realmente estava entrando num processo de compulsão, porque na verdade são coisas compulsivas, gente. Quem tem alguns casos de compulsão, e eu tenho, mas eu fui descobrir isso nos tratamentos, que eu tenho essa tendência compulsiva, então eu estava atendendo a tendência da compulsão, da acumulação das coisas. Então a minha psicóloga veio e ela me ajudou, não, pera lá, eu vou te ajudar. Daí ela me ajudou, a gente tirou um monte de coisa, e é importante a gente entender isso, porque isso é sério. A gente tá falando aqui com bom humor, porque eu e o Giovanni a gente gosta de rir. A gente ri de tudo, a gente é alto astral, a gente gosta de diversão, mas isso são assuntos sérios. Você acha que foi fácil? Pra mim não, foi extremamente dolorido. E como eu falei, isso é coisas que eu melhorei, mas eu ainda não tô no top da organização, mas eu tô bem melhor e mais consciente. É mais fácil. Mas por que eu tô falando pra vocês? Porque isso trava a vida, gente. Como isso trava a vida? Isso atrapalha, e a gente está falando de objetos, a gente vamos falar da parte assim que eu não trago tanto, mas que eu tenho sentido a necessidade de trazer mais, que é a parte energética também por trás do objeto. Eu e o Giovanni, a gente já tem umas pinceladas, e a gente precisa falar, Giovanni, a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas não falam. As pessoas não falam, depois não sabem o que acontece. Gente, assim, sendo muito sincera, a gente está falando de objetos, mas tem objetos que eles têm cargas, não só cargas emocionais. Tem objetos que têm cargas negativas pesadíssimas que estão travando aquele ambiente. Eu fui atender uma pessoa, que é uma pessoa que eu estava atendendo, estou atendendo ainda, num processo de ajudar ela a se harmonizar, daí começou algumas coisas a dar... Sabe quando começa a dar as coisas tudo errado? Falei, tá dando tudo errado. Mas eu falei, mas nossa, mas a gente tá fazendo certinho, a casa tá protegida, tá não sei o que, não sei o que lá. Beijão, sua linda. É muito top minha mentora. É muito feliz, sou muito feliz por você como mentorada, sua maravilhosa. E a gente tava fazendo, eu falei, ué. Daí, de repente, no mais do que um repente, tava lá analisando, me veio um negócio, eu falei, pera, tem alguma coisa que entrou na tua casa? Alguma coisa nova que entrou na tua casa que a energia tá atrapalhando? Porque tem alguma coisa aí. Beijo, Silvia, sua linda, saudade. Tem alguma coisa aí que tá atrapalhando a energia. Eu falei, pá, uma coisa nova. Ela falou, não, meu marido trouxe isso. Daí eu me fui com o pêndulo. Não é isso. Meu marido trouxe aquilo. Não é isso. Ela falou, eu não tava. Tipo, a única coisa que eu não vi é que lembra aqueles negócios que você tinha falado pra eu me desfazer? Eu falei, lembro. Falei, então, eu me desfiz de uma parte, mas eu não desfiz da outra. Eu falei, amiga, é isso aí. Assim, tipo, isso tá trazendo uma brecha, gente. Tá trazendo uma brecha. Ela falou, não, mas é que eu tô preparando pra doar. Eu falei, pelo amor de Deus, não me doa isso. Joga fora, porque você vai mandar pra casa de outra pessoa, aquela outra pessoa vai levar essa energia negativa pra casa dela. Joga isso fora. Ela falou, não, pera. Tipo colchão de casal que rompeu. Um presente maravilhoso. É o presente do grego, né? Eu vou te dar um presentinho para acabar com o teu casamento. Deita aqui, que aqui eu tinha as brigas com meu marido. Aqui a gente tinha as falhas no sexo. Tá tudo aqui. Pode usar. Leva para você. É importante, gente, a gente tá falando disso. A gente pega e queima isso aí. A gente pega, faz um fogueirão e queima. Manda embora. Largar lá na lixeira, que aí se eles quiserem pegar, já é outra história. Exatamente. Mas tá no lixo, entendeu? Porque isso aí
São coisas que tu tem que desapegar porque tá impregnado de imperio, de energia negativa de outras pessoas. Isso aí tu não tira lavando. Não tem como. E Uma tem coisa... memória energética no objeto, entendeu? Eu falo para as pessoas. Uhum. Isso tem uma memória objeto. Por exemplo, assim, ó, eu tive aqui uma situação que um cara, aqui do nossa escola de xamanismo, o cara comprou um cachimbo no antiquário. E o cara começou a passar mal, cara, usando o cachimbo. E eu disse, cara, me dá esse cachimbo, deixa eu dar uma analisada nele. Daí eu peguei o pêndulo e pendulei, né, pra ver. Rapaz, o cachimbo era de um cara que tinha sido senhor de engenho. Não fala mais nada. Não precisa falar mais nada, né, Pedro? Imagina, o cara era um capitão do mato, praticamente. E o cara tava fumando cachimbo, tava começando a passar mal. Aí disse, pá, tem como tirar isso aí? Tem, claro que tem. Só que vale a pena tu fazer um trabalho para desmobilizar a energia do negócio. Vai lá e compra um cachimbo novo, cara. E faz o teu cachimbo. Cachimbo é um negócio muito, muito sério. Tem uma piteira que foi botada na boca por outra pessoa. Ah, eu troco a piteira, eu uso outra, sim. Mas a madeira, que é o que mais impregna, tá ali. Tá usando a madeira, tá puxando por ela. Então são objetos assim, sabe, que eu digo, muito sagrados, por exemplo. Eu tenho minhas histórias com os meus pretos aqui, né? Meus pretos velhos, e eu tenho meus cachimbos deles. Eu não empresto meus cachimbos deles para ninguém. Aquele é meu. Quando eu quero, eu dou outro cachimbo pro cara, que é um cachimbo que eu só uso. Agora, quando eu uso aquele cachimbo que tá ligado a uma energia de uma entidade, alguma coisa, eu já tenho um pouco de cuidado, porque aquilo ali tem já não tem um usuário único só. Aquilo ali já tem mais uma galera que está envolvida na energia, entendeu? Então a gente tem que respeitar. Isso aí para o pessoal que é mais chegado, né, na questão dos sincretismos, né, para eles prestar atenção nisso aí, que são objetos sagrados. No nativo a gente diz, não pega aquilo que não te pertence, que aquilo está com a energia da pessoa, de trabalho energético, de trabalho que ela faz ali naquilo ali. Eu não estou falando do trabalho negativo, mas do trabalho que ela faz para fazer esse trabalho de cura dela. Então como é que vai pegar aquele objeto e vai colocar no teu corpo aquilo? Não. Então a mesma coisa na casa. Isso aí eu falo, às vezes eu vejo pessoa que... Isso aí, ó, gente, isso aí que eu vou falar é sério, tá? É meio piada, mas é sério. A mulherada aí, ó, não usa nada de roupa íntima detonada, rasgada, perfurada, né? Com alça caindo, não sei o quê. Toca fora e compra nova. Porque isso aí, se você tá sozinha, isso vai atrair coisa para que você não tenha outra companhia. Tá? Vai fechar a porta dos relacionamentos. É incrível o que faz isso aí. Entendeu? É muito forte. Tá? Então cuida isso aí. É um objeto que está dentro da casa no teu roupeiro. Então tudo que tu não usa há mais de 6, 7 meses, vai doar, né? Roupa íntima a gente não doa, a gente bota fora, né? Pelo amor de Deus, né? Calcinha, sutiã, cueca, essas coisas. A gente não doa, a gente joga fora. Bota uma gasolina, um óleo, e queima tudo e taca fora. Entendeu? Então, mas quando você fizer isso, com coisas que você gosta, que você usa, que são roupas boas, você desapega para você abrir a porta para você, inclusive, ganhar. Eu conheço pessoas que dão num dia e no outro dia ganham um casaco novo de presente. Do nada, assim. Chegou um casacão para mim. Pois é, tu tava com aquele monte de casaco velho lá que não entrava no teu ombro, porque tu já tava muito maior, muito mais gordo, não sei o quê. Então, agora tu ganhou um casaco de verdade. A pessoa ficar lá com um casaco, uma roupa, uma calça que não entra em ti. Qual é a moral? Eu fico pensando, o que a pessoa tem na cabeça, né? De guardar um negócio assim. Eu tô rindo aqui, Giovanni, porque estão falando aqui no comentários. Danou-se e dando risadas aqui. Pelo visto, é gente que tá usando as roupas aí. Tem gente que tá nessa questão. Então, vocês sabem, Giovanni, o Giovanni, gente. Obrigada, meu amor. A gente ri, né? A gente ri do que o Giovanni fala, porque eu falo que o Giovanni, eu sei, uma das coisas que eu, às vezes, esqueço de falar no início da live. Gente, você tá preparado? Essa live é para os fortes, porque o Giovanni vai falar coisas que vão mexer com vocês. Eu sou mais legal nesse ponto, eu dou umas patadas, mas o Giovanni, ele vai no âmago de coisas que tem gente que sai daqui e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vejo nos comentários, tem gente que manda nos comentários, assim, o pessoal leva uma chinelada, que o pessoal olha aqui e
fala, mas Giovanni, eu não consigo, eu vou me trabalhar, eu prometo. Eu falo, gente, vocês têm que ser forte, porque o Giovanni vai jogar na real que tá travando aí. Vou dar um exemplo aí de uma coisa que a gente até falou, eu acho que, se não me engano, foi lá no Fofocas que a gente comentou isso, ou no programa da rádio. Tipo assim, olha ali a sua Suna aí, tua parceira. Adoro uma calcinha velhinha. Olha, garoto, pelo amor de Deus, não faça isso não. Mas assim, ó, o que acontece? Tu pega, por exemplo, e tu tem um relacionamento novo, né? E na tua casa tu guarda eu não estou dizendo deixar de guardar pelo menos uma coisa, não. Mas tu guarda quase todos os objetos que te ligavam à antiga pessoa. Como é que tu vai querer ter abertura com uma relação nova? A pessoa outra chega e quase fareja o ex que estava lá dentro da tua casa. Então, tipo assim, cara, tira tudo isso fora daí. Eu lembrei de uma história que você contou, eu não lembro em qual das lives que a gente fez sobre isso, que eu achei muito interessante, que foi daquele casal que você atendeu, que você foi ver os móveis, acho que até a cama era do antigo casamento. Não, boa, aquele ali foi claro. E olha a briga que eu tive com a mulher, porque ela não queria pôr aquele colchão fora, bicho. E o cara não estava conseguindo ter relação com ela, velho. Ele era um cara bem comum, assim, mas ele sentia uma presença na energia quando ele estava junto com ela. Olha só o nível da patologia de energia. Ele sentia a presença da pessoa que deixou de estar com ele, com a mulher dele, que é atual. Era como se ele tivesse... Um dia ela falou, ele disse para mim numa janta, parecia que eles estavam de 3 na cama. Ai, gente. Olha só, e o outro cara era vivo ainda, normal. O cara era vivo, não era morto, estava bem vivinho, por sinal. Ele sentia, cara, eu tinha uma presença. Eu falava para ela, porque cada canto que eu ia, eu enxergava uma coisa do cara. Ou era um quadro que ele deu de presente para ela. Cara, quando a gente vai para um movimento novo, a gente tem que renovar as energias, renovar a casa. Inclusive, na live passada, a gente falou da história do Feng Shui, né? Feng Shui. Isso vai usar a energia do Feng Shui para liberar energias antigas e deixar a energia nova tome seu espaço, né? Isso, a gente chama isso de renovação e mudança, entendeu? A gente tem que acompanhar esses ciclos na nossa vida com os objetos da tua história de vida, entendeu? Então, tipo, por exemplo, foto, eu sempre digo, foto é um negócio complicado, gente. Hoje a gente não tem álbum mais, mas a gente tem arquivos de drive, coisa e tal. Aí esse dia me perguntaram, sabia? Mas e se eu deixar no drive, tem problema misturar as fotos de várias relações? Sinto muito, tem. Tem, eu não vou mentir aqui não. Eu sou especialista nisso, tem. Não é tão ruim como era antigamente o álbum, mas é pior num outro sentido, entendeu? Está ocupando um espaço energético que é quântico. Que a nuvem é quântica. Sinto muito, é quântico. E o que é quântico se espalha para qualquer lugar. Ela dá risada, né? Mas então, tipo assim, por exemplo, móveis, né? Tá dando uma cortada aí, dá uma travada na tua imagem. Alô, alô? A tua internet, ela já tá, você tá mais lento aqui. Aqui pra mim. Acho que é mais lento que você. Isso, agora tá voltando aos pouquinhos. Tá congelado, eu ouço a tua voz. Essa tua imagem. Não, então eu vou continuando falando aqui. Mas eu tava falando, por exemplo, quando, por exemplo, tem um falecimento na família grande, por exemplo, né, de uma pessoa importante dentro do clã, e ela deixa muitos bens, muitos móveis, né, muitas estatuetas, essas coisas. Gente, isso aí vocês têm que trazer na mão de um geobiólogo e de um radiestesista, né? E aí, pessoas como nós, que somos dessa área, nós vamos analisar com pêndulos específicos, pêndulos de ísis, pêndulos de cristais, pêndulos de cabala, para a gente fazer o quê? Analisar a quantificação de energia que tem naquilo ali e o quanto aquilo está impregnado de energia que não é boa para a tua pessoa. Isso bastou de pegar o pêndulo específico e perguntar,
e ele girar ou destrogiramente, que é no sentido horário, e dizer que sim, que aquilo ali tem que ser descartado, ou dizer que aquilo está um nível de equilíbrio e tu pode usar. Então, tipo assim, não pega aquilo pelo apego e guarda nas tuas coisas, aí depois tu não sabe o que está acontecendo com a tua vida e tu tá bem com a tua cabeça boa, mas tu tá vendo que está acontecendo um monte de coisa que tu não consegue controlar. Aquilo são as emanações vibracionais quânticas desses objetos que estão altamente impregnados de vivências que o dono dele que faleceu carregou durante a vida inteira. Imagina. Aquela cômoda magnífica austríaca, cheia de gavetinha para guardar as joias, mas aquilo pertencia à minha tataravó. Cara, aquilo ali está mega impregnado. Aquilo ali era para ser colocado num trabalho de limpeza para ver se pode ser utilizado. E se não for, desapega. Vende, sei lá, manda para um antiquário. No antiquário os caras fazem uso daquilo de outro jeito. Agora, não ficar na tua vida aquilo. Né? Mas eu gosto muito dessa ideia de um desapego real, né? Tipo, eu não vou ficar com isso e também não vou deixar com que outras pessoas se apossem disso e peguem essa energia para elas e se prejudiquem com ela. É um setor bastante... Essa live de hoje é um setor muito sério, né, Pérola? Porque tem muitos pontos a se observar aí de muitas coisas. Por exemplo, cozinha. Cozinha é um lugar de prosperidade da família. Se tu tiver coisa velha guardada na cozinha, louça que está toda preta, que já toda fuliginosa, e tudo dele botar Coca-Cola e aqueles preparados com vinagre e bicarbonato para limpar. Não, cara, pega aquilo, embala, deixa limpinho, bota num saco e deixa na lixeira, porque aí talvez alguma pessoa da rua vai pegar a panela e vai usar para ela, porque aí ela vai conseguir usar, tudo bem. Essas pessoas, elas são meio incólumes, essas energias. Agora, você que é uma pessoa que está em evolução, vai ficar lá com uma panela velha guardada de 1000 anos, aquela panela de pressão que o fundo dela está tão preto que não tem mais bombril que tu passe ali para tirar aquela sujeira. Não fica. Troca. Hoje em dia tá tão barato essas coisas. Troca, pega uma panela mais simples ali, que custa R$100 e toca a vida. Então, não, mas essa panela foi a minha mãe que me deu no tempo que eu casei, aí tu já tá com 40 anos de casado, tua mãe já virou farinha lá longe, e aí tu tá lá com aquele negócio na tua mão lá e comendo dentro daquilo ainda, que é pior ainda. Então isso é muito sério, gente. Isso é muito sério mesmo. Pode falar, Pedro. Muito sério o que você está falando. Não, eu queria só ressaltar algo que você trouxe, que é muito importante, que eu acho que a primeira vez que você trouxe isso, e a gente trouxe numa live, que é, gente, por que a gente fala de objetos? Porque, na verdade, o que você quer viver? Por trás do que a gente está falando aqui que vida você quer viver? O Giovanni, ele usou esse exemplo, olha, você pode limpar, você pode... Porque a pessoa que vai pegar aquilo, aquela energia não vai afetar. O que ele quer dizer com isso? O tipo de vida que aquela pessoa está tendo, aquela energia não vai atrapalhar, porque está no mesmo nível. Ou a vida da pessoa está até pior do que o nível daquele objeto do jeito que está. Agora, se você quer crescer na vida, você tem que tomar esses cuidados que a gente está falando. Você quer prosperar? Você tem que tomar esses cuidados que a gente está falando, porque ao fazer isso, você se alinha com a prosperidade. É importante porque se você... o papo reto aqui você quer se manter onde você está. Você não quer que a tua vida mude. Não faça nada. Deixa a sua casa exatamente como ela está. Que, na verdade, ela pode mudar até para pior. Mas a gente precisa ter essa clareza, assim, essa responsabilidade, porque as pessoas não falam isso, e a gente tem que ter essa responsabilidade de falar, você quer mudar de vida? Porque eu e o Giovanni, a gente atende pessoas que querem mudar de vida. São pessoas que nos buscam porque querem prosperar, querem um emprego, querem arranjar um relacionamento, querem uma vida melhor. E se a gente não mexer na sua casa física, e na sua casa interna, eu sinto muito, nada vai acontecer. Não adianta você procurar a gente e falar, quero que tudo fique igual. Se você quer que tudo fique igual, a gente não vai conseguir fazer nada com você. E entendo isso. Porque tudo na vida é energia. O Giovanni trouxe a parte a questão da nuvem que é quântico. Qual é a lógica disso? É a energia. Se a energia antes você tinha uma coisa física, ficava num lugar só. Se é quântico, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso gera um outro tipo de impregnação energética na sua vida. E a gente tem que ter essa clareza, porque a gente nunca falou sobre isso. Por que é importante, assim, no fundo? É isso. Você quer mudar de vida?
Então você tem que mexer na tua casa. Você quer mudar de vida, você tem que desapegar depois. Eu vi uma mensagem aqui que eu acabei não respondendo, que foi aqui, deixa eu até ver de quem foi, a Cláudia, que ela tinha falado que ela se identificou com as questões dos acúmulos, que eu contei a minha vivência, né? Que ela se identificou muito com a parte da compulsão e do acúmulo. E, gente, isso é sério. Isso é uma coisa que eu tive que trabalhar, e ainda tenho, porque eu ainda tenho alguns indícios disso. Você tem que controlar para não voltar, para não ficar forte. Por quê? Porque isso é algo dentro de você que não está bem. É um indício de uma falta, de um vazio, de uma perda. Só que, se isso está ativo, isso gera problemas. E assim, o meu nível, por exemplo, eu entendi ao longo da minha jornada que a minha compulsão é por qualquer coisa. Se eu não tomar cuidado, eu fico compulsiva em qualquer área, não é uma área específica. Por quê? Eu posso ter compulsiva por acumular, e até compulsões positivas. Por exemplo, por estudo, por leitura, que você não consideraria um problema, porque isso é bom. Só que em excesso isso traz. E só que isso são o quê? Indícios de coisas que faltam, indícios de dores emocionais que precisam ser tratadas. Só que eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa que eu tenho me cuidado, e quando eu sinto que tem alguma coisa errada, a gente fala, vamos recalcular a rota. Agora, quando você não tem, você vai, por exemplo, do acúmulo das coisas na sua casa. E quando você começa a acumular objetos, você vai travando toda a sua energia e todo o fluxo de prosperidade. Por isso que é algo. A gente tem que entender que essas questões é algo emocional, algo físico e algo energético. A gente trabalha nos 3 níveis ao mesmo tempo. Não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, uma coisa influencia na outra. E a tua casa tem isso. Então, uma armadilha energética principal que a gente está trazendo aqui com vocês são os objetos da casa, a nível de acúmulo, primeiramente. A nível de estado dele, se ele tá quebrado ou não, porque o objeto quebrado também causa fluxo de quebra de prosperidade. Nossa, e também a questão desse objeto que com energia de outras pessoas, ou energias negativas que também travam o fluxo dependendo de como tá, sabe? Então, só isso aqui já se vocês alinharem o que a gente está falando aqui, só isso já dá um salto. Um salto na tua energia e na energia da tua casa. Muda muito. Você se sente mais leve. Como eu falei, recentemente eu fiz um desapegaço aqui. Eu falei, não, e lembrando do Giovanni, até esqueci de contar pra ele na época. Falei, eu lembrava do Giovanni, não preciso disso pra lembrar, vai embora e vai jogar fora. Não me contasse dessa proeza aí, não fiquei sabendo que tá entregando o jogo que é. Não contei, mas eu sou sincera, sincerona, e eu lembrando do Giovanni. Eu lembrando de Giovanni, joga fora, isso tem que ir, porque eram coisas que já estavam há anos, que eu sabia que tinha embora, mas eu tava com muita dó, mas eu fui, não, chegou a hora, vai, vaza, eu não quero mais, eu quero novo, e manda embora. E, gente, e eu tô falando isso com sinceridade, que vocês poderiam falar, pera, você trabalha com isso, você tá contando que tem coisas que ainda é difícil pra você alinhar? Sim, porque eu sou um ser humano. Normal, eu sou um né? ser humano. E é importante trazer isso porque não é porque eu trabalho com isso que eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que saber o que é melhor para eu me organizar e para eu ajudar outras pessoas também a organizarem a energia. E também para vocês não se cobrarem. Porque tem gente que fica parando, não conseguiu. Eu falei, mas você conseguiu uma parte? Você conseguiu aquilo ali? Tá bom, vamos um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E esse é um segredo também que às vezes está atrapalhando a tua casa, que você está tão desesperado para se livrar de tudo, que aí você começa, daí você já trava, porque você fez um estresse emocional tão grande que você não consegue dar continuidade. Isso é uma das coisas que travam também a energia da tua casa, é com que energia você está limpando a tua casa. Com que energia você está indo com, não, eu vou fazer o meu melhor, ou o desespero? Porque, gente, desespero atrai desespero. Sinto muito. O teu resultado da tua vida está diretamente ligado à fonte dos teus pensamentos, né? E aí, em relação à casa, as tuas fontes dos pensamentos muitas vezes estão ligadas à vibração que os objetos que tem na tua casa emanam para a tua pessoa, né? Então, tipo assim, uma coisa que eu falo para as pessoas, eu sou um cara que eu amo relógio, né? Eu tenho muitos relógios, eu sempre ganho relógio de presente. Eu falo, relógio, caneta, boné, eu adoro, né? E chapéu. Aí eu tenho uns amigos que sempre me dão boné, chapéu, né? E anéis também, coisa e tal, né? Então, mas relógio
Eu tenho uma tara, assim, né? E aí, tipo, eu sempre observo para ver se os meus relógios estão todos eles, os que estão parados, que eu não estou usando, e que não estão com pilha, se eles estão graduados no meio-dia. Se tu tem relógio em casa que está parado, e se tu deixar ele num horário que fora do meio-dia, tu tá ralado, ele vai desmantelar toda a tua energia de dinheiro na tua casa. Toda. Pode achar, mas é um reloginho desse tamanho assim, né? Tipo o meu pequenininho assim. Ó. Não, vai, bota, puxa lá os ponteiros e bota no meio-dia. Ponteiro grande, ponteiro... E pode esquecer, aí um dia quando tu quiser usar ele, tu quiser ir lá, colocar pilha, aí tudo bem. Mas eu cuido sempre, porque eu tenho uma caixa onde tem todos os meus relógios, estão tudo um do lado do outro. Aí tem os esportivos, tem os relógios de trabalho, tem os relógios de reuniões, tem vários relógios que eu gosto de relógio. Eu cuido muito isso, porque sempre que eu deixei os relógios desequalizados do meio-dia, eu tive perda. Era incrível. Eu ia ver na caixa, putz, tem um relógio parado aqui, tá fora do meio-dia. Ai, cuco, por exemplo, tem gente que tem cuco parado em casa, né? E não usa o cuco não funciona, não sai passarinho cantando. E tá lá, 4 da tarde, assim, que bota no meio-dia aquela coisa lá, tipo, pelo amor de Deus. Outra, sapato. Isso aqui é sério, gente. Eu não ia falar nisso, vamos falar, tá? Sapato. Espera um momento, agora eu aviso para os mais fracos. Espera aí, Giovanni. Agora é aquele momento da live, se você tem um coração fraco, ou você sai da live ou você respira, porque informações sérias serão dadas que podem mudar a sua vida. Agora que o aviso foi dado, vai, Giovanni, taca. Sapato velho que não entra mais no teu pé, joga fora ou dá para alguém. E outra, por favor, não deixa ele parado na sapateira dentro da tua casa, porque a tua vida não vai andar em nada. Vai travar tudo. Negócios, reuniões, fechamentos, contratos, tudo que tu tiver que fazer que tá ligado, mentoria, tudo vai travando, porque tu tem sapato velho lá de 1800 de outubro dentro da sapateira junto com os seus sapatos que tu usa no dia a dia. Não faça isso para você. Você se ama, você se gosta, né? Olha, ó, a Rejane está dizendo que vai fazer uma faxina geral. Ó, então, já estamos felizes que a live está funcionando para algumas pessoas aqui. Então, faça isso, porque eu tenho certeza que no momento que você tirar isso, vai aparecer um monte de gente trazendo presentes novos para ti, vai entrar dinheiro para você comprar coisas novas e bonitas, entendeu? E acredite, porque isso não é uma questão de que o Giovanni e a Pérola estão falando e virou lei, não. Isso está em estudos, tem estudos. Eu tenho aqui, é só entrar no chat GPT 4.0, aí você vai ver. Manda um prompt perguntando ali se tudo isso que nós estamos falando aqui existe ou não existe. Tem pesquisas com a Iugoslávia, Alemanha, Noruega, Finlândia, Dinamarca. Os caras estudam isso há muitos anos, há quase mais de século. Então, cuidem disso, gente. Cuidem, isso é sério. Outra, não deixem objetos de uso do corpo de pessoas que já faleceram dentro da casa de vocês, em ambientes que vocês circulam. Esses objetos deveriam ser tirados da casa. Definitivamente. Mas se você não consegue, você vai precisar contratar uma pessoa especialista para te ensinar a embalar isso. Porque isso mal embalado faz o mesmo efeito se tu guardar num lugar que ninguém vai olhar. Não importa, ele está lá emanando. Cuida isso é muito importante. Muito importante. Eu tive uns casos comigo aqui de pessoas que eu fiz todo o processo geobiológico e radiestésico da casa. Ficou perfeito, eu coloquei tudo. E a régua de Boves aqui, a malfadada régua de Boves, não conseguia chegar nos 9.000 pontos. Ficava para algumas pessoas a régua da discórdia, né, Giovanni? Para algumas pessoas a régua da discórdia. Ela é assim, ó. Ela é assim, tá? Eu botei assim para vocês poderem enxergar, mas ela é assim. Aqui eu testemunho e aqui a gente faz as medidas. Só para vocês terem uma ideia, não chegava nunca nos 9.000 angstroms, que é a medida padrão perfeita para uma casa ultra mega saudável para relacionamento, para negócios, para vivência, para sexo, para tudo. E aí, resultado disso, eu ficava, o que é que tem nessa casa? Porque
Eu botei todos os elementos geobiológicos da pesquisa de anamnese. Tinha que dar 9.000. Aí eu vou catar, aí eu começo, sento com a pessoa e estou terminando o trabalho e começo a perguntar para ela. Tá, mas me conta uma coisa. Tem coisa aqui de gente que já faleceu? Mas tem um monte. Pode me mostrar onde é que tá, para eu ver que tipo de objeto é? Aí eu vou lá, levo um pêndulo cabalístico, né? Na outra live eu vou mostrar um pêndulo cabalístico para você. E aí eu Quer que eu pego? Tu tem aí? Pega aí, pega aí então. Pega aí, já volto. Vai falando. O meu tá trilhoso, tá lá embaixo. Aí pega lá que eu continuo falando com eles. Aí eu medindo, né? E aí eu media e... Puxa, o dono desse objeto aqui, ele faleceu há quanto tempo? Ah, a pessoa faleceu há uns 6 anos. E ela gostava muito desse objeto. Nossa, não ficava sem esse objeto quase nunca. Sempre pegava ele todos os dias. Olha, eu não quero te dizer nada, mas esse objeto aqui está atrasando a tua vida. Porque o dono dele está atrás dele ainda. A pessoa, como assim? Ele está querendo pegar o objeto de volta e não dá conta de ficar longe do objeto. Então tu está de posse dele, ele não te passou isso, tu te apossou desse objeto porque ele morreu. Não é assim. Então tu tem que se fazer dele. Olha aí, ó. Olha o pêndulo aí. Olha, aí, ó. Esse é um pêndulo específico de meditação espiritual que ele serve para isso. É um pêndulo que está ligado à energia da Cabala. Então esse pêndulo não se usa para medir qualquer coisa, para medir graduação de energia. Entendeu? A gente faz perguntas bem específicas, né, dona Pérola de Tencourt? Eu nem sabia que tu tinha esse conjunto aí também. Tu tá mais bruxa do que eu imagino, hein? Esse é para limpezas profundas, gente. Esse pêndulo, diferente do Giovanni, eu não uso ele para essas questões, como ele falou, porque o Giovanni, para quem não sabe, ele é um exorcista juramentado. Então, ele tem uma pegada. Ele, pô. Falo mesmo, a gente tem que falar. Eu falei isso para uma mentorada minha que eu estava indicando você, ela falou, sério, que legal! Tem o pessoal que... Isso é importante. Eu uso muito para limpezas profundas, gente, isso aqui. Para tirar magias, né? Tirar magia pesada, tirar miasma, que são sujeiras muito fortes que tem na nossa vida e na nossa casa. Inclusive, eu faço vários equilíbrios energéticos potentes com isso aqui. Limpeza uterina, até para vocês terem ideia, eu consigo fazer com vocês alinhamento de mapa astral. Porque dá para fazer com ele para colocar a energia dos planetas, né? Eu faço isso também só movimentando a energia, não vou mentir. Mas com esse daqui também ele é bem poderoso. Aquela coisa, né? Sim, a gente trabalha com energias, para quem não sabe, eu tenho especialidade em manipular energias, como o Reiki e outras fontes de energia para fazer o equilíbrio físico e também da casa, físico, emocional, trabalhando saúde e o equilíbrio através das energias, mas usando as belezinhas como este pêndulo aqui, que é o esse pêndulo aí, eu tenho 3 caixas de pêndulos desses com as palavras sagradas, né? Depois eu vou trazer na outra live, eu vou mostrar, pessoal. Então, cada um deles ali tem o pêndulo que está ligado à energia de Yahvé, tá? Um pêndulo que está ligado à energia de Sineco, várias palavras sagradas, né, dos nomes sagrados de Deus. E eu uso esses pêndulos nos trabalhos de exorcismo. Quando eu vou fazer, por exemplo, assim, as pessoas não acreditam nisso, infelizmente, mas tem, tá, gente? Tem aquele filme velho pra caramba, que é mais velho que eu, Poltergeister, mas esse fenômeno existe, tá, gente? E são tipos de fantasmas que eles, às vezes, ficam numa casa durante muito tempo. Hoje mesmo, conversando com uma cliente nova minha, ela falou que a vizinha dela começou a gritar, chamando ela, e ela não estava na casa, ela estava no pátio. E aí ela apareceu no muro, mas o que tu tá gritando tanto meu nome, mulher? Não, queria saber se tu estava bem, que tem um homem no teu quarto. E ela falou, como é que é? E a mulher é viúva de 2 caras que morreram já. E aí ela disse assim, mas e como é que era essa pessoa? Ah, era assim, assado. Ela foi lá, pegou um álbum velho dela. Aí tu imagina o que eu tô tendo que fazer na casa dessa senhora. Ela pegou um álbum velho daqueles físicos, abriu, por acaso, seria ele. A mulher, oh, era ele que tava até a roupa.
Imagina. O ex-marido tá andando dentro da casa. Ela pegou os trem dela e ó, picou a mula e foi para casa de uma outra amiga, ficou 2 dias lá e não quis saber ficar em casa. Aí me ligou, me viu falando que estava acontecendo isso. Eu falei para ela, pois é. Por isso que eu te falei que a gente tem que tirar todas essas coisas que eram dele daí, senão ele não vai sair daí nunca. Ele tá aí, ele tá na volta da casa, tá dentro de casa. Por isso que tu não consegue conhecer ninguém, que tu não consegue falar com ninguém. Porque ele tá ali ainda, tá lá presente. Faz 2 anos, 2, 3 anos que o cara morreu, imagina. O cara tá bem presente ali. E a gente trazendo mais um assunto para apavorar a nação sem querer, porque a gente não aguentou. Ai, gente, a gente tem que fazer um aviso na nossa live, né? A gente tem que deixar uma caixinha. Coraçõezinhos fracos saiam da live. A gente tem que deixar uma tarja. As pessoas têm que se ligar, né? As pessoas têm que se ligar, porque, tipo assim, eu já falei isso aí até em outras lives contigo, né? Se as ciências exatas da engenharia civil e da arquitetura se unissem aos geobiólogos e radiestesistas, o mundo das pessoas ia ser bem mais saudável, gente. Porque tu fazer uma geobiologia num terreno que vai ser construído é muito mais fácil, com 1, 2 caixinhas no terreno, tu tá tudo pronto. Não, aí os caras constroem as casas em cima do terreno sem analisar a geobiologia do lugar. Depois o trem tá pegando todo mundo lá e ninguém sabe o que fazer com aquilo, cara. Gente, só para contar uma história que o Giovanni trouxe aqui, que uma das lives, volte em algumas lives, vocês estão nos assistindo, que essa Vamos ter que garimpar lá, coitados deles. Não, mas eu vou trazer só aqui, gente, a gente estava falando, a gente fala aqui de coisas muito sérias, mas assim, o Giovanni estava trazendo uma vez um papo assim, tipo, você sabe onde foi construída a sua casa? Isso é uma coisa, uma armadilha extra que a gente não tinha pensado em trazer, mas já que o Giovanni trouxe, vamos trazer isso aqui. Isso é uma armadilha da tua casa. Você sabe aonde a sua casa foi construída? O que tinha antes de ser construído lá? Vocês têm essa noção? Algumas pessoas têm. Eu, por exemplo, tenho, porque a minha casa é uma casa que ela foi construída, ela era uma casa da minha família, né? Então, eu sei o que tinha, porque era justamente mato. Tipo, tinha mato aqui, pode ser que tinha um cemitério? Esperamos que não, porque era o mato. Mas se tinha, a gente está cuidando bem da energia da casa para ficar tudo bem. Mas tem lugares que eram cemitérios antigos, tem lugares que, tipo, nossa, eu não vou falar o que eu pensei. Não Fale vou. aí, pô. Ô, gente, Giovanni, eles estão querendo me botar numa rascada hoje. Olha aí, pô, olha aí, abre o jogo. Agora você, logo aí, daqui a pouco, mais 2 minutos, você vai anunciar o nosso processo para eles. Eles vão ter capacidade de fazer isso aí. Tá, bora. Força, coragem. Esse é aquele aviso para corações. Tem lugares que eram lugares de práticas ritualísticas não tão legais. E a energia fica. Mas veio certeiro. Eu falei, eu não quero falar isso. Eu não quero. Mas é verdade. Gente, a gente tem que ser muito sincero, porque a energia, ela fica. E a gente tem que ter essa coragem, como eu estou tendo aqui, de não quero assustar vocês, mas é real. Pode ser que o lugar onde você esteja, antigamente era um lugar de práticas de umas energias não tão ruins. Ou ocorreram crimes, ocorreram assassinatos, teve alguma guerra, teve algum conflito, teve violências. O que aconteceu nessa casa? Ou onde ela foi construída? É importante você saber. Por quê? Porque é importante para você saber com que tipo de energia você está lidando com aquela casa. E entendam, se aconteceram coisas assim, se tem indícios de coisas assim, não é que você não vai morar naquela casa, mas você vai precisar de uma pessoa como eu ou o Giovanni para te ajudar a limpar aquela energia e blindar para que essa energia que estava lá seja transmutada para algo bom. E a gente tem que ser muito sincero, porque o que o Giovanni falou, por exemplo, esse exemplo da mulher, do marido que está na casa, a energia da casa que chamou o marido. Ou às vezes até a pessoa, mas aí é um outro capítulo que a gente não vai falar aqui, porque é um capítulo à parte. Mas é a energia da casa que chamou. E as pessoas pensam que é brincadeira, mas tem coisas que estão ali, não é por, ai, coitado de mim, eu sou um azarado. Não, é a tua casa que tem praticamente um farol, fique aqui. Aqui tem um espaço. É como se você tivesse um spa.
Vamos tentar ser lúdico. É como se a sua casa fosse um spa para esse tipo de energia, porque já tem tudo que aquela energia comporta ali. Então vai vir, é como se fosse um farol. Gente, e é muito sério o que eu tô falando aqui. Eu não vou me aprofundar, porque isso é sério, e isso é um tema que dá uma live, dá muita coisa. Só para fazer um adendo disso que tu tá falando, você não conhece aqui, né, pessoalmente, mas aqui tem um mercado público da cidade de Porto Alegre, e ele fica na beirada do Rio Guaíba, do lado do muro onde a enchente transbordou. Ah, esse mercado público já pegou fogo, uma parte quase perdeu todo o telhado dele, há uns anos atrás. Agora, no ano passado, veio a enchente, derrubou ele quase, encheu água por tudo, destruiu tudo que é loja lá. E aí, esses dias estava uma pessoa lá na escola da minha professora, né, minha queridíssima, amantíssima Clenir Castro, e perguntando para ela assim. E ela falou, mas vocês querem o que lá? Aquilo lá era o porto, era o ponto onde o tal dos portos dos casais dos portugueses vendiam os escravos negros que chegavam das galés da África. Ali é onde que eles botavam os caras num palanque ali e ofereciam as negras e os negros ali, crianças, homens, mulheres, para serem vendidos, para serem escravos. Aí tu quer o quê? Que aquele lugar vai ter prosperidade, vai ser maravilhoso. Tem uma energia mega pesada. Eu entro naquele negócio, eu tenho que botar umas proteção para entrar lá, comprar os negócios e sair correndo. Não consigo ficar muito tempo lá dentro, não. Por que será, né? Esses dias um amigo meu tá assim, vai ver, tu já foi até vendido aqui, né, negócio de boa, põe vago. Talvez eu me conecte com uma parte minha aí, tá louco, né, entendeu? As gurias dizendo, fala, eu tô tudo te provocando aí. Gente, mas é que esses são assuntos que geralmente eu não trago no aberto. Quem é meio mentorado e tal, no fechado, eu abro isso de boa, porque eu sei que todo mundo tem consciência para entender e também para não se desesperar com o que eu tô falando. Porque eu sei que para algumas pessoas isso é muito preocupante, mas eu tenho que ser sincera, porque acontece. E essas questões que a gente trouxe são armadilhas energéticas que tem na sua casa que são muito comuns. É muito comum você ter lugares que ocorreram crimes, é muito comum acontecer, tipo, a casa, por exemplo, não necessariamente algo nesse tipo, mas ter alguma coisa no solo, isso daí toda casa tem, não é nem tipo, será que a minha tem? A sua tem. A minha tem, a do Giovanni tem, toda casa tem. A questão é qual é a questão energética do solo que a tua casa precisa. Todo lugar tem. E a gente tem que ser muito sincero, porque a partir do momento que a gente faz essa correção energética, ou que a gente faz outras coisas, a tua vida muda. Isso é real. Isso é muito real. E é por isso que eu e o Giovanni, nós criamos um workshop. Um workshop para ajudar vocês a introduzir quem não sabe fazer nada disso, nunca cuidou de casa, ou quem sabe, mas quer entender um pouco mais como faz isso de uma forma leve, descomplicada, porque tem uns bagulho que é muito louco, né? Não, aqui é leve, descomplicado, para ser, tipo, fácil, para você começar, tipo, aprendeu com a gente hoje, amanhã você já começa a aplicar na tua casa. A gente criou um workshop trazendo o básico do cuidado com a energia da tua casa e com o cuidado da energia pessoal. Porque não adianta a gente falar só de uma ou de outra, gente. Não adianta. A gente tenta, a gente quer, mas não funciona, sabe? Não funciona, tem que cuidar das duas partes. Então a gente vai fazer um workshop que ele é uma introdução para quem quer entender como cuida. Principalmente gente que já me pediu, Pérola, somente para pessoas que falam, Pérola, eu queria você na minha casa. Para você, porque tem gente nessa live que já falou isso para mim. Esse workshop é para você levar um pouco do meu conhecimento e do Giovanni para trazer isso para a tua casa com mais facilidade. A gente ia fazer nessa sexta-feira, mas por conta de algumas coisas da nossa agenda, a gente precisou fazer, tipo, colocar mais para frente. Então agora vai ser no dia 1º de agosto, tá, gente? Vai ser no 1º de agosto, às 8 horas da noite. É uma sexta-feira, tá? E a gente fala que é entre 2 horas e 2 horas e meia, porque a gente vai tentar ficar em 2 horas, mas como vocês já perceberam, eu e o Giovanni, a gente se empolga. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que aqui é live aberta, imagina quando for uma live privada, paga, né? Aí exatamente. E é caro, gente. Já vou avisando, é caro pra caramba. Nossa! Caríssimo! Dá pra jantar a família inteira com o valor.
A gente está brincando aqui porque a gente decidiu fazer nesse workshop um valor muito especial. Porque a gente está querendo que quem realmente queira cuidar da casa não tenha desculpa. Porque assim, a gente vamos comentar, o meu trabalho do Giovanni, ele é um trabalho que tem muito valor. Então, o trabalho que a gente faz não é um trabalho tipo, é um trabalho complexo, vai sair baratinho? Não sai. Com a gente não sai, porque a gente sabe o que a gente está falando, mas a gente quis fazer. Tem substância, ó, tem gente que já quer, Andiara, a gente conversa depois lá no privado, porque eu pensei em você. Quando eu comecei a falar, eu falei, Andiara vai querer isso aqui. Por quê, gente? Porque o nosso trabalho é um trabalho que tem muito valor. A gente sabe, a gente tira o povo de umas enrascadas muito louca. A gente faz um negócio, então assim, mas a gente falou, não, vamos fazer algo para que qualquer pessoa que realmente queira estar lá, possa estar lá. Para que o valor não seja um empecilho para isso. Então a gente decidiu fazer neste workshop, anota isso, ele vai ser por R$ 97. Ele é um workshop. A gente está dando isso é um presente, porque a gente poderia cobrar, vamos ser sinceros, se a gente for sincero, a gente poderia cobrar R$ 1.000 para mais para o workshop que a gente vai dar. Essa é a real. A gente podia cobrar R$ 1.000 para mais. 10 vezes mais 970 ia ficar barato, porque o que a gente vai entregar nisso aí, gente, tá doido. Fala assim. O que a gente vai entregar, é um conteúdo que pode mudar a tua vida. E isso é muito real que a gente está falando. Mas lá na frente nós teremos o quê? Mais na frente a gente vai abrir uma mentoria para quem quer realmente se especializar, para quem quer realmente, para a gente ajudar você a olhar para a tua casa, fazer esse trabalho que a gente está falando aqui. Minha casa é saudável, vamos medir a energia, vamos ver o que tem que colocar tudo direitinho para ver por inteiro, para você ser uma pessoa que saiba realmente como tua casa está funcionando. Não vou poder perder a oportunidade. No workshop, tá? Eu adorei o sobrenome dela, Suassuna, né, gente? Importante, rapaz. Ela é. Ariano Suassuna, vamos aí. É primo dela. É primo dela. Ela deve ser primo dele, deve ser parente dele. Mas assim, primo, é sério. Olha só que legal. Claro, esse sobrenome só tem um aqui no Brasil, não tem outro. Mas tipo assim, parafraseando, o que nós vamos entregar para vocês no workshop é para deixar a casa de vocês assim, um caminho do alinhamento do bom. Agora, na mentoria, nós vamos entregar a minha casa, a minha vida para vocês. A gente vai usar isso, Giovanni. Eu amei. Eu pensei que eu vou falar. A gente vai entregar minha casa, minha vida. Na mentoria você vai ter a minha casa, a minha vida. De verdade. Não é aquela lá que tá... Bom, deixa quieto. Mas, entendeu? Mas vai ter, entendeu? Porque a gente vai entregar energeticamente a melhor coisa. Quebrei o gelo hoje, hein, no final. Não, eu amei, porque geralmente sou eu que dou uma dessas, né? Sou eu que venho uma dessas. Mas sempre é você, dá um espacinho pra eu também, né, pô? E agora a gente equilibra, não sou só eu que faço as piadinhas que quero, agora a gente tá equilibrado. E, gente, é importantíssimo. A gente vai fazer um aprofundamento, mas a gente sabe que nem todo mundo está pronto para fazer o aprofundamento, nem todo mundo tem interesse, mas a gente quer que todo mundo que queira saber como começa. Eita, pera, já viajei agora, você já entendeu, né, Andiara? A gente vai conversar, depois a gente conversa, que a Andiara já se empolgou aqui. Vou ficar amigo dela lá no Instagram também. Não, ela é ótima. Essa é a minha mentorada. A gente estava conversando hoje. Eu falei, gente, eu tenho uma mentorada que tem um brasão de família. Eu acho isso tão chique. Aquela coisa assim. Eita, rapaz. Tá chique. Eu falei, não, eu vou começar a falar isso. Foi muito chique. Mas é muito importante a gente trazer isso para vocês, porque é sério, gente. Nós, para termos o conhecimento que a gente tem, foi muito estudo, muita prática. Porque tem coisas que vêm de livros, mas tem coisas que vêm do que a gente vivenciou, trabalhando com pessoas que a gente nem imaginou que é assim que funcionava, entendeu? No dia a dia, né? E a gente vai trazer isso para vocês, assim, mastigadinho no dia 1º de agosto. O básico para você começar a entender a questão da tua cama, por exemplo. Porque tem isso. A gente ia trazer hoje da cama, mas a gente acabou se empolgando tanto nos objetos, nos níveis de objetos, que não deu tempo. Pra vocês terem noção. Gente, tinha mais... Eu falei do colchão, que é o principal. Não me deixa do colchão
que outra deitou pra tu não acabar com a tua vida. Não, mas foi o principal, mas a gente tinha mais coisa para falar, porque a gente é um assunto tão grande que a gente não dá conta. A gente não dá conta de trazer isso numa live. Principalmente ajudar vocês. Olha o que ela tá falando, eu nem olha que nem sabe quem tá falando dele, Giovanni. É verdade, a gente tava falando de você, Giovanni. A gente tava falando de você. Depois eu te conto aqui. Eu tava falando de mim ou em mim? Não, de você. Porque eu tava falando, como eu falei, eu tava falando sobre você para ela e eu vou conversar com você depois. Eu vou conversar com você sobre isso. Mas qual é a lógica, gente? É vocês entenderem que vocês têm o poder de mudar a energia de vocês, a energia da casa. Só que vocês têm que saber como. E no dia 1º de agosto a gente vai ensinar como você começa essa jornada de cuidar de você e cuidar da sua casa. Mas para quem já entrar nessa jornada conosco, você vai ganhar uma técnica minha para ajudar na limpeza energética. Porque, como eu falei, uma das partes é a limpeza pessoal. E no dia a dia, você está carregada de coisa e está levando coisa para casa. Então, antes do workshop, você já vai ter acesso a essa técnica para você ir fazendo e preparando sua energia até lá. E você ainda vai concorrer a ganhar uma medição energética da sua casa para você entender como é que está a energia dela e também uma energética da sua energia pessoal para você entender por que a tua vida está como ela está. Então, você vai ter essas questões por apenas R$ 97,00. Você vai poder usufruir disso que a gente está falando e aprender de uma vez por todas. Não gastem isso com a gente, senão vocês não vão jantar no fim de semana. Não dá nem para comprar uma pizza hoje em dia com esse valor. Isso é muito triste. É muito triste eu dizer isso, porque eu sou de uma época que você conseguia, com R$ 97,00, comprar 2 pizzas. Duas pizzas grandes ainda, né? E sobrava. Hoje a gente não compra em São Paulo uma pizza por R$ 97,00, dependendo de onde você vai. Uma pizza grande com Coca-Cola ainda, né? Nossa, né? E hoje, mas enfim. Se vocês agora quiserem... não pega nenhuma média. É momento trauma, né, Giovanni? Momento trauma. Tem horas que eu olho para os preços e eu falo, gente, isso aqui já foi R$ 1 um dia. Porque como isso aconteceu? Já foi R$ 1, é sacanagem. Não, mas tem umas coisas que eu olho, tipo, umas coisas que eu olho e falo, gente, isso aqui já foi R$ 1. Agora o bagulho tá quase 10. O que aconteceu aqui? Eu falo, ok, deixa, respira fundo e segue a vida. Mas tirando os nossos traumas de infância, adolescência e juventude que a gente está trazendo para vocês, aproveitem essa oportunidade. Se vocês quiserem saber mais, escreve aqui abaixo eu quero, se você está vendo essa publicação aqui, ou conversa comigo no privado. Se você está vendo isso no YouTube, abaixo vai ter um link para você falar comigo no WhatsApp, para a gente desenrolar isso. Então, falem comigo ou com o Giovanni, que a gente vai ter o maior prazer de te auxiliar e de trazer você para esse workshop que pode transformar a tua vida e a vida da tua casa. Porque a partir do momento que você mexe com a tua casa, a tua família muda. Muda e muda para melhor. Giovanni já deixou o telefone dele aqui, deixa eu até deixar fixado. Espera aí, deixa eu desfixar o meu e deixar aqui. E é isso, meus amores. Dúvidas, tristezas, desespero com algumas coisas que nós falamos para vocês. E eu vou botar tudo na culpa do Giovanni se alguém ficou com desespero, porque eu posso, a gente está dividindo a culpa aqui. E é isso, gente. Se vocês quiserem falar com o Giovanni, tá aqui, olha. Olha a Vânia Bizi aí, ó. A Vânia é tua aí, não é? Vânia, vamos conversar aqui. Deixa eu já salvar aqui que a Vânia quer, que daí eu falo com você no privado. Porque daí a gente já conversa, porque eu quero vocês lá. De verdade, gente. A gente está preparando algo muito especial, de coração. E como vocês veem, a gente... Fala que eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. A gente quer, todos queremos. E a gente está preparando algo com muita leveza para vocês, para não ficar pesado. Como vocês perceberam, a gente ri de coisas que vocês falam, gente, uns assuntos que poderiam ser muito pesados, a gente traz de forma leve, porque eu e o Giovanni, a gente tem essa vibe, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, né, Giovanni? A gente tem essa questão de trazer coisas com leveza, mesmo que sejam coisas difíceis, porque não precisa ser pior do que já é, que a gente já sabe que já é difícil. A gente não precisa ficar trazendo terror, tacando terror, falando, você já sabe, pra que eu vou ficar tacando terror? Você já sabe, eu tô aqui pra te ajudar, não pra te aterrorizar. Exatamente. Essa live foi inusitada, né? Porque a gente tava com uma perspectiva forte aí, né? Eita! Porque aquele telefonezinho foi bom. Não,
ajudou bastante. Gente, para quem não sabe, só para falar, quem acompanha meus stories sabe, eu perdi uma pessoa muito importante para mim. Morreu, tipo, uma amiga de adolescência do meu pai, que ela me viu crescer. Ela é a mãe de uma das minhas melhores amigas. E a gente perdeu ela para o câncer. Ela estava muito debilitada. E hoje de manhã eu estava muito mal. Eu estou triste. Pode não parecer, mas eu estou triste. Mas eu não deixo que a tristeza permeie tudo que eu vou fazer. Mas eu estava... Hoje de manhã eu estava me preparando para o sepultamento e eu estava arrasada. Arrasada, arrasada, arrasada. E eu mandei mensagem para todos os meus clientes do dia e eu falei, olha, porque de manhã eu já tinha cancelado para poder estar no sepultamento. Eu falei, eu não vou desmarcar você, mas eu não sei se eu vou conseguir te atender. Posso te falar mais tarde? As pessoas entenderam e tal, e falaram, ok. Eu falei pro Giovanni hoje de manhã, foi uma das primeiras mensagens que eu mandei pro dia, eu falei, Giovanni, olha, aconteceu isso. Eu não sei como eu vou estar na live de hoje. Mas porque eu não queria cancelar, de verdade, eu queria estar aqui, mas eu falei, eu não sei como eu estar, eu posso ser que eu esteja bem, que eu já esteja equilibrada para estar, mas eu não sei se eu vou estar, então eu preciso te avisar, para a gente ter essa situação, porque o Giovanni fala, gente, eu falo muito, dá para perceber. E o Giovanni, ele teve o cuidado de me ligar. Ele falou, eu posso falar com você? Eu falei, claro. E eu tava realmente muito mal, tanto é que eu pensei comigo mesmo, ele vai falar sozinho, porque eu não sei se eu consigo abrir a boca nesse momento. Mas ele me trouxe palavras de conforto, palavras de consolo que eu precisava ouvir. Palavras de a gente ver, porque a gente não sabe neste continente lidar com a morte de uma forma leve. E a gente precisa, tem hora que lembrar que a forma como a gente lida com a morte é uma escolha. Isso foi uma coisa que ficou muito em mim, porque é verdade. E eu lembrei de momentos que eu consegui escolher ser mais leve. Porque teve momentos que eu consegui lidar com a morte com leveza, teve momentos que não. E eu parei para lembrar disso. Quando o Giovanni trouxe isso para mim, eu falei, verdade, ele tem razão. E como eu escolho? Sim, eu chorei? Chorei. Foi triste, me despedi. Mas eu também lembrei que ela era uma pessoa de alegria, ela era uma pessoa para cima. E que eu também quero isso. Eu quero levar alegria. Eu faço isso aqui, gente. Eu falo de assuntos pesados com alegria. Porque eu acredito que a vida pode ser leve. Por mais difícil que seja. Então, eu não podia fazer diferente hoje. E eu até falei pro Giovanni, eu vou ver o que vai ser. E eu consegui fazer com o máximo de alegria que eu tenho em mim essa live, com o máximo de amor. E sim, eu tô com o coração triste, eu tô com o coração pesado. Mas isso não significa que eu tenha que ficar chorando só pra falar que eu amo uma pessoa. E eu quero trazer isso com vocês porque a gente honrar uma pessoa quando ela falece não é a gente ficar chorando por ela dias a fio. É a gente simplesmente olhar e falar, cara, eu te amo demais. E eu vou te amar. Não importa se você está aqui, não importa onde você esteja. E se você, como eu, acredita que existe mais do que isso, a gente vai se ver de novo. E é sobre isso. E obrigada, Tati, pelos sentimentos. E é sobre isso. E é bom a gente ter pessoas que a gente pode contar. Então, gratidão, Giovanni, por me lembrar, porque quando a gente está em sofrimento, a gente esquece. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha consciência das coisas, quando a gente está em um sofrimento doloroso, a gente tem hora que precisa de alguém para chamar a gente. Oi, ó, eu sei que tá difícil, mas olha para cá. Olha para cá. E obrigada, Giovanni, por fazer isso por mim hoje. Veio agora, quando eu fiz assim antes, que não estava falando, me veio uma coisa. Depois que a gente passar o workshop, vamos fazer uma live sobre o bardo, sobre a morte, que é uma especialidade minha pela via budista tibetana. Vamos fazer uma live falando não sobre a morte, mas falando sobre a arte de viver e se preparar para ela. Vamos sim, porque meu mestre Shadug Tuku Rinpoche daqui do sul, que era um tibetano, um tupo, né, um homem do alto grau do tibetanismo, ele dizia para mim assim, quando uma pessoa falece, a gente não chora porque ela morreu, a gente chora porque a gente perdeu ela e a gente não tem mais como ter contato com ela. Então a gente precisa se curar desse tipo de coisa e celebrar quando a pessoa está aqui o tempo todo com a gente. Para quando ela partir, a gente sorrir, que nem os indianos. Os indianos fazem festa 7 dias quando morre uma pessoa.
E a gente chora 7 dias, é o contrário. Lá eles choram quando nasce, aí veio pro mundo do karma. Entendeu? E é bem assim. Então, eu morei na Índia, não, eu sei bem como é que é. eu sorrio porque, assim, os orientais, eu sou fascinada pela cultura oriental desde muito jovem. E é fascinante porque eles têm uma visão de vida completamente diferente da nossa, gente. Quem estuda um pouquinho, é como se pegasse todo o nosso conceito e virasse do avesso. É outra, por isso que tem tanta dificuldade de entendimento em algumas coisas, porque a visão de mundo é como quase oposta. Quase não, ela é oposta. Ela é oposta. Então, isso que a gente está falando aqui, para um oriental, é a vida. Isso não precisa ser trazido como a gente está trazendo. Essa parte, por exemplo, eles têm muito isso. Não tem objetos quebrados em casa, tira e tal. Isso para ele é o dia a dia, sabe? Isso é só para pessoas que se descolaram muito da tradição mesmo, mas para quem isso é a vida deles, porque eles foram ensinados há milênios, assim. A gente não está falando de 100 anos, há milênios tem essa cultura. A Tati tá falando ali, ó. Eu tinha visto ela, achei que era ela mesmo, a Tati Nascimento daí. Ela tá falando dos mexicanos também. Eu vivi entre eles também um tempo da minha vida, quando eu era mais jovem, Tati. Os mexicanos, eles também têm essa cultura também do desapego com a morte, muito forte. Inclusive, eles têm a Festa de los Muertos, que é linda, eu já tive numa, muito bonito, né? Também gosto de você, Andiara. Querido. Vocês vão se conhecer, vocês vão gostar muito um do outro, tenho certeza disso. Tamo junto, tudo misturado. Mas é sobre isso, meus amores. A vida é sobre isso. E a gente está aqui para te ajudar a viver a vida da forma mais leve e melhor possível. Então, para começar a tirar as armadilhas energéticas que tem na sua casa, venham para o workshop. Como eu falei, apenas R$97, meus amores. Você não vai conseguir comprar nenhuma pizza, dependendo de onde você está. Como o Giovanni falou, você vai sustentar 3 famílias. Aqui também não compro mais há muito tempo. É triste, né, Giovanni? Não é mais São Paulo, as capital, tu não compra nada. Oh, amado, é triste. Mas não vamos falar do nosso... Eu fui aí na tua terra e eu tomei o cafezinho mais caro da minha vida no Maxud Plaza. Eu paguei R$40 um cafezinho expresso, pelo amor de Deus. Tá louco? São Paulo. Eu falei pro cara, assim, o que tem dentro desse café? Rapaz? Tem pó de ouro nesse trem aí, rapaz. 40 pila um cafezinho, cara. Tá louco? Bom, eu falei, não vou tomar 2. Hoje eu até tomaria, porque hoje eu tô melhor, mas na época eu digo, pô, não vou dar pra tomar 2, se eu tiver vontade de tomar mais um, não vai dar. Aquela coisa bem-vinda a São Paulo, gente. São Paulo. São Paulo é... São Paulo a gente conhece. São Paulo é a Nova York brasileira, né, pô? São Paulo é. Se você nunca veio para São Paulo, você, inclusive, Andiara, que está vindo para cá, está vindo para... Porque a Andiara é minha mentorada, eu tô muito feliz aqui, que ela vai lançar um livro. Ela mora em Aracaju, né? Ela mora em Aracaju. Ela mora em Aracaju, só que ela vai lançar um livro aqui em Alphaville na semana que vem. Então ela vem para Alphaville para fazer Quero um exemplar, já eu peço. Então, Andiara, você tá ouvindo aí, ele quer um exemplar. Então você se conecte aqui para vender o seu livro. Tô te ajudando a vender o livro. Olha, é isso que a gente mentorado faz. A gente vende para os nossos mentorados também. É isso que eu faço. Chama também. Ali no WhatsApp lá e já me dá um alô lá e já me vende o livro. Chama aí a Andiara para vender o seu livro. E ela vem para São Paulo para lançar o livro dela. Eu até falei, vamos nos conhecer pessoalmente. Porque eu estarei lá então você já se prepara, só para você entender dos preços, a gente já está te ambientando como São Paulo funciona em alguns lugares, e já que você está em Alphaville, Alphaville é a parte nobre de São Paulo. Alphaville, cafezinho é R$40 também. Então, só para trazer... amigos de Alphaville, já faz tempo. Pessoal lá do Pablo Marçal, lá, galera, a gente tem um monte de gente lá. Isso aí, galera. É isso, meus amores. A gente se divertiu aqui, como sempre, terminando em alto estilo, se divertindo, porque é isso que a gente fala. A gente não precisa falar de coisas complexas de uma forma pesada. E é sobre isso. Venham para o workshop. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem comigo. E amanhã eu vou fazer live neste perfil maravilhoso, tá, meus amores? Amanhã, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live sobre as correntes que prendem a sua prosperidade. Tá bom pra vocês? Eu vou tentar assistir. Vamos ver se eu consigo entrar.
Vou falar sobre as correntes que prendem a sua prosperidade amanhã às 19 horas. Olha aí, já estão as minhas mentoradas tudo conversando aqui, né? Ah, mas esse pessoal aí tudo mora mal em Aracaju, Guarujá. Ai, Deus me livre. São as minhas mentoradas, você quer o quê? As minhas mentoradas que elas já se conhecem, elas estão falando, vem pra cá e tal. São as minhas mentoradas. Elas se conhecem, elas moram bem e elas querem se encontrar pessoalmente porque elas só se conhecem no online. Gratidão, suas lindas, por estarem aqui até agora. Gratidão a todos que estão aqui, que passaram aqui. E você que está vendo no gravado também, gratidão por você chegar até aqui. Curtam, compartilham a live e venham pro workshop para melhorar a vida de vocês. Um beijo a todos. Grande Pérola, valeu. Foi maravilhoso. Ótimo.